A Revolução Francesa foi uma reviravolta completa. Reis foram depostos, novas ideias surgiram e, no meio de toda esta agitação, o governo e a poderosa Igreja Católica entraram numa guerra aberta. Hoje vamos perceber o incrível acordo que conseguiu acabar com este conflito, a Concordata de 1801. Pensem um pouco nisto. Como é que se consegue a paz depois de uma guerra que não foi travada com armas, mas com ideias? Uma guerra sobre fé, poder e o futuro de um país inteiro. Era esta a enorme questão que a França precisava de resolver para conseguir avançar. Primeiro, vamos ao cenário. Imaginem uma França completamente dividida. De um lado, tínhamos os revolucionários, que queriam um país moderno e laico. Do outro, milhões de católicos, fiéis à sua igreja. O resultado? Bem, era um caos. Conflitos por todo o lado, desconfiança e um país quase a desmoronar-se. E este slide mostra bem o beco sem saída em que se encontravam. O governo, liderado por Napoleão Bonaparte, queria controle total, exigia a lealdade dos padres e queria pôr fim às rebeliões religiosas. Já o Papa, em Roma, tinha outras prioridades. Queria proteger os católicos, manter a sua autoridade espiritual e, claro, recuperar alguma da influência perdida. Pareciam dois objetivos impossíveis de conciliar. A solução para isto tudo tinha um nome: Concordata. E o que é isto exatamente? É um tipo de tratado especial, um acordo oficial entre o Vaticano, que é a liderança da Igreja Católica, e o governo de um país. Basicamente, é o documento que define as regras do jogo entre a Igreja e o Estado. Mas nem pensem que chegar a este acordo foi fácil. Foram meses e meses de negociações secretas, muito tensas. Os diplomatas reuniam-se às escondidas, sabendo que qualquer erro podia fazer a França mergulhar outra vez no caos. O risco era de facto altíssimo. E vejam só o que estava em jogo. Não era pouca coisa, não. Estava em causa a paz do país inteiro, o futuro da própria Igreja em França, o poder de Napoleão, a autoridade do Papa e, muito importante, o destino das terras que tinham sido tiradas à Igreja e vendidas a cidadãos comuns. A pressão para chegar a um acordo era enorme. E, finalmente, depois de tanta discussão, o acordo foi alcançado. A Concordata foi assinada. Vamos lá ver então as novas regras que mudaram por completo a relação entre o Estado e a Igreja. Ora, o primeiro ponto foi uma autêntica jogada de mestre. O acordo reconhecia o catolicismo como a religião da grande maioria dos franceses. Mas atenção a este pormenor importantíssimo. Não dizia que era a religião oficial do Estado. Isto foi genial porque, por um lado, agradava aos católicos, que se sentiam reconhecidos, mas, por outro, mantinha a França como um país laico, onde outras religiões também podiam existir livremente. E como é que se passava a escolher um bispo? Criaram um sistema muito equilibrado, em 3 passos. Primeiro, o governo francês escolhia um nome. Segundo, esse nome ia para Roma e o Papa dava a sua bênção oficial à aprovação espiritual. E terceiro, o novo bispo tinha de jurar lealdade ao governo. Desta forma, nem o Estado nem a Igreja tinham o controlo absoluto. Outra mudança gigante: quem é que pagava abora aos padres e bispos? O Estado. Como a Igreja tinha perdido as suas terras durante a Revolução, esta foi a forma encontrada para garantir o seu sustento. Na prática, isto transformou os membros do clero em algo parecido com funcionários públicos, o que dava ao governo uma grande influência sobre eles. Mas a cedência mais difícil e talvez a mais importante de todas veio do lado da Igreja. O Papa concordou em não exigir a devolução das terras da Igreja que tinham sido confiscadas e vendidas a cidadãos comuns. Esta decisão foi absolutamente crucial. Se a Igreja tivesse insistido em reaver as propriedades, milhares de novos proprietários teriam pegado em armas e a França teria mergulhado numa nova guerra civil. Portanto, estas eram as novas regras do jogo. A paz estava de volta, sim, mas era uma paz com condições. A Igreja podia existir e funcionar livremente, mas dentro dos limites muito claros que eram definidos pelo Estado. E como é que isto afetava a vida do dia-a-dia? Bem, por exemplo, o governo passou a ter poder para autorizar ou proibir eventos religiosos na rua, como as procissões. O número de dioceses, que são as regiões da Igreja, foi reduzido para corresponder aos distritos do governo. A religião pôde voltar a ser ensinada nas escolas, mas o registro civil, nascimentos, casamentos e mortes, continua a ser uma tarefa exclusiva do Estado. E este acordo não foi uma solução temporária, de todo. O seu impacto durou mais de 100 anos e serviu de modelo não só para a França, mas para toda a Europa, que estava a observar com muita atenção. Mais de 100 anos. É difícil exagerar o sucesso deste acordo. Trouxe paz e estabilidade a uma questão que tinha dividido a França durante mais de uma década. Foi, sem dúvida, um feito diplomático notável.
Para o resto do mundo, a concordata foi um sinal muito claro. A França já não era vista como o país caótico e radical da Revolução. Era agora uma nação estável com quem se podia negociar. Isto, claro, aumentou imensamente o prestígio internacional de Napoleão e da própria França. E isto deixa-nos com uma pergunta que, mais de 200 anos depois, continua a ser muito debatida em todo o mundo. Quem é que deve ter mais poder na sociedade? O governo ou as instituições religiosas? Onde é que se deve traçar a linha? A Concordata de 1801 foi a resposta que a França encontrou naquela altura, um equilíbrio que durou um século. A questão que fica é: qual será a resposta certa para o nosso tempo?